Amém? Boa noite para todos que nos assistem. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui nesta noite. Nós vamos ministrar uma palavra que vai de encontro com o seu coração. Nós queremos falar um pouquinho hoje de sacerdote. O sacerdote exercendo o seu papel, que é o sacerdócio na sua casa. Nesta noite nós vamos falar um pouquinho disso para a igreja. Os irmãos abram comigo a palavra do Senhor, lá em 1 Timóteo 3, 2 ao 5. Amém? Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe a ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeições, com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terão cuidado da igreja de Deus? Amém, irmãos? Esse é o texto que nós vamos falar um pouquinho nesta noite, do sacerdote. E semana passada, o nosso amigo irmão em Cristo, Jonatas, ele comentou um pouquinho do sacerdote, daquela mulher que perdeu o seu esposo ali e foi até o profeta e pediu auxílio ali. Aquela mulher, ela fez o papel que seria de um sacerdote. Nesta noite nós vamos dar continuidade neste tema. Sabe, irmãos, eu queria que os irmãos entendessem que todos nós somos um sacerdote. Todo homem, ele é um sacerdote na sua casa. Tem homens que exercem essa função mais relaxado, mas todos nós somos um sacerdote na nossa casa e na casa de Deus. Eu queria falar um pouquinho de Eli. Eli, ele era um sacerdote na casa de Deus, mas ele não conseguiu ensinar para os seus filhos o caminho certo. A palavra de Deus fala que ele era um bom sacerdote, mas ao longo do tempo ele não conseguiu controlar a sua casa. O texto fala que, vamos ler aqui o texto aqui, 1 Samuel, a partir do versículo 22. 1 Samuel 2, a partir do versículo 22, diz assim: Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam na porta da tenda da congregação. E disse-lhes: Por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, os juízos o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Até aí, irmãos. Então, ele estava ouvindo da multidão que os seus filhos estavam fazendo algo de errado. E ele não se preocupou. Ele não se preocupou em chamar a atenção dos seus filhos. A palavra de Deus fala que ele ouviu que os seus filhos faziam transgredir o povo. Eles pegavam da oferta, do sacrifício ali, fazia churrasco, fazia tudo de errado. O próprio texto nos ensina que eles estavam fazendo algazarra na casa do Senhor. Eli, irmãos, ele pecou. O pecado de Eli foi a omissão. O pecado de Eli foi a omissão. E nós, pais, muitas vezes nós erramos. Nós somos omissos. Às vezes a gente passa a mão na cabeça dos filhos, está vendo que o filho tem feito coisa de errado, está fazendo algo de errado, mas a gente como pai, nós como pais, a gente coloca ali um pano, protegendo a criança. E o erro de Eli foi a omissão, o pecado de Eli foi a omissão.
ele não chamou a atenção dos seus filhos no tempo certo. Ele cuidou da casa de Deus. A palavra de Deus fala que ele cuidou do sacerdócio. Ele foi um bom sacerdote. Mas ele, como sacerdote, na sua casa, ele falhou. Ele falhou ao ponto de perder os seus 2 filhos. Porque Deus já havia falado que não estava aguentando mais os erros dos seus filhos. Então, irmãos, antes de exercer uma sua função na igreja, de sacerdote, nós temos que cumprir o nosso papel no lar. Cumprir com zelo o papel de sacerdote no lar. Porque é no lar, é nas nossas casas, é lá que começa o verdadeiro papel do sacerdote. O texto fala que se você não consegue governar bem a sua casa, você não vai conseguir governar a casa de Deus. Você não vai ser um bom sacerdote na casa de Deus. Ele foi um bom sacerdote, mas ele falhou com os seus filhos. E então, para nós exercer essa função, nós temos que estar atento ao nosso lar. Nós temos que cuidar da nossa casa, nós temos que cuidar da nossa família. Eu achei interessante aquele texto que o irmão pregou semana passada, que aquela mulher, ela viúva, ela tinha perdido o seu esposo, um sacerdote, mas ela exerceu o papel de sacerdote naquele momento. Aquele momento era necessário ela exercer aquele papel de sacerdote. Esse papel, irmãos, ele é muito importante. Se nós governarmos bem a nossa casa, com certeza, nós vamos fazer um bom trabalho na casa de Deus. Todo homem que exerce o sacerdócio no lar é porque tem uma boa esposa. Todo homem que trabalha bem como sacerdote na sua casa é porque ele tem uma boa esposa do seu lado, orientando, orando, pagando um preço para que o seu esposo seja um bom sacerdote. Se o esposo ele não tem uma ajudadora ali na sua casa, se a sua esposa não ajuda em oração, intercedendo pelo sacerdote, ele não vai poder governar bem a sua casa. Então, irmãos, todo homem que exerce bem o seu sacerdócio no lar é porque ele tem uma boa esposa. Ela é uma intercessora. Ela é uma intercessora do seu marido. Ela dá bons conselhos. Pelo menos é assim comigo, irmãos. Eu, quando vou fazer alguma coisa, quando eu tenho que tomar uma decisão, e às vezes eu quero tomar essa decisão sozinho, e a minha esposa, então, ela fala, não faça agora, não seja precipitado. Vamos esperar um pouco. Não é a hora certa de você fazer isso. E geralmente, quando essa esposa ela é sábia, irmãos, dá certo. Dá certo. Eu me lembro de uma vez que eu tinha um carro, não sei se eu já contei isso aqui, mas eu vou contar hoje. Eu tinha uma Opala, muito bonita na época, e eu tinha acabado de reformar esse carro, e eu não sei o que deu em mim, deu uma louca em mim, que eu cismei, o carro estava pronto, bonitão, eu cismei de vender esse carro. Falei, não, eu vou vender porque eu não quero mais. E então a minha esposa, irmãos, ela olhou para mim e falou assim, Jaime, não faça isso. Não se precipite, não faça isso, Jaime. E eu não ouvi a minha esposa. Eu não dei ouvidos à minha esposa, aquela intercessora, aquela que sempre me ajudou a construir, a conseguir as minhas coisas. Eu não dei ouvido para ela. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu peguei aquele carro, eu fui fazer uma troca com aquele carro, e eu fui enganado. Sabe quando você cai no engano, assim, você sabendo que está errado? Foi o que aconteceu comigo. Eu troquei este carro com uma pessoa, a troco de uma moto, e resumindo aqui, irmãos, essa moto que eu peguei, ela tinha mais multa do que o valor dela. Final da história, eu perdi o carro. Eu não consegui achar aquele carro. Por quê?
porque eu não soube dar ouvido à minha esposa. Então, irmãos, o sacerdote que governa bem a sua casa, ele escuta também a voz da sua esposa. Ele escuta a voz da sua esposa. E nesse dia, irmãos, isso já faz uns 15 anos, nesse dia eu não ouvi a voz da minha esposa. E eu tomei um prejuízo muito grande. Eu perdi um carro. Aquela moto que eu peguei, nos dias de hoje, ela valia R$50. Por quê? Porque ela estava cheia de multa. E eu fui enganado por aquele homem. Então, para nós governarmos bem o nosso lar, nós temos que ter uma boa esposa do nosso lado. Nós temos que ter uma boa esposa para estar sempre ali nos ajudando a governar o nosso lar. E quando nós temos uma boa esposa do nosso lado, você pode ter certeza que você vai fazer um bom papel também na casa de Deus. Você vai fazer um bom papel na igreja. Por quê? Porque você tem uma adjuntora, uma ajudadora do seu lar. Quais são as funções de um sacerdote no seu lar? Ser fiel à sua esposa, cuidar bem dela, cuidar bem da sua esposa, suprir as necessidades. Quando eu digo suprir as necessidades, é alimento, roupa, proteção no lar. Isso tudo é papel de um sacerdote. Tudo isso que a gente está falando aqui hoje é papel de um sacerdote. E o sacerdote só vai ser bom exercendo o seu sacerdócio fazendo essas coisas, suprindo as necessidades materiais e emocionais de seus filhos, e também nas espirituais, que é a palavra de Deus. Então, o sacerdote, irmãos, por que eu estou enfatizando bem essa palavra sacerdote? Porque é muito importante nos dias de hoje, irmãos. Tem pessoas que estão desnorteadas, perderam o rumo, não está conseguindo mais governar a sua casa. Essa pandemia, ela tem colocado pessoas destruturadas. E tem homens que não estão mais conseguindo governar a sua casa. Então, o sacerdote, ele tem esse compromisso de ser fiel à sua esposa, suprir as necessidades materiais e emocionais dos seus filhos, corrigir o filho, não fazendo como Eli fez. Ele passou a mão na cabeça dos seus filhos. Eli pecou, irmãos, por causa da omissão. Ele foi omisso. E quantas vezes nós não somos omissos? Eu também já falei nesse percurso. A gente não quer chamar a atenção do filho, está vendo que o filho tem feito algo de errado e a gente quer proteger. Mas não, irmãos, a palavra de Deus fala que nós devemos corrigir os nossos filhos. Corrigir os nossos filhos, dar conselhos bons. Isso é papel do sacerdote. O sacerdote, ele tem que levar a sua família a conhecer mais de Deus, a conhecer mais Deus. Sempre reunir para resolver problemas. Tem família toda desestruturada, família que o filho não conversa com o pai, ou o filho não conversa com a mãe, ou vice-versa. Não. O papel do sacerdote é este. É estruturar a sua família, colocar a família no caminho de Deus. Veja bem, irmãos, ele era um sacerdote, ele recebeu uma incumbência de cuidar da casa de Deus, e no final ele não conseguiu cuidar dos seus filhos, da sua própria casa, ao ponto de Deus ter que escolher outro para ficar no seu lugar. Deus ele vai cobrar. Deus ele vai cobrar de mim. Deus ele vai cobrar de você a função de sacerdote. Deus ele vai cobrar. Deus vai cobrar daqueles que não exercem a função de sacerdote no lar. Este papel cabe ao homem, a não ser que a mulher
não tem o seu esposo ou é viúva, como foi citado no caso da palavra de semana passada. Ela era viúva, então ela exerceu esse papel de sacerdote. Mas Deus vai cobrar dos homens. Este papel ele foi dado para que os homens pudessem cuidar do seu lar. Não que as mulheres não possam exercer este cargo. Não, existem umas exceções. Uma viúva que não tem o seu esposo, é lógico que é ela que vai ter que cuidar do seu lar. Ela que vai ter que dar conselho para os seus filhos. Ela que vai ter que fazer o papel ali de sacerdote. Ela que vai ter que trazer o alimento para o seu lar. Ela que vai ter que suprir as necessidades. Vai ser ela que vai ter que educar os seus filhos. Neste caso, irmãos, a mulher, ela faz este papel. Ela vai ter que fazer este papel, mas o certo é o homem. O homem, ele é o provedor. O homem é que traz o sustento para casa. Deus, ele está chamando os pais a assumirem um compromisso com ele para exercer a função de sacerdote na sua casa e na vida de seus filhos. Deus, nesta noite, ele está te chamando. Ele está te chamando para que você possa exercer este papel de sacerdote aqui na casa de Deus. Mas ele quer que você cumpra também esse papel na sua casa, com os seus filhos. Se você cuidar bem da sua família, se você cuidar bem deste papel, deste título que você ganhou de ser sacerdote, você vai exercer um bom sacerdócio também na casa de Deus. E eu, nesta noite, irmãos, eu não queria aprofundar mais. Eu queria ficar por aqui, nessas funções que um sacerdote ele tem que ter. Que seria essa: ser fiel à sua esposa, suprir as necessidades materiais, emocionais, que a gente já comentou aqui. Sabe, irmãos, eu procurei no dicionário o que significa encargo. Encargo significa aquilo que é ou se tornou incumbência ou um compromisso de alguém que deve ter responsabilidade. Este é o encargo que Deus colocou na minha vida e na sua vida. Nós temos que ter responsabilidade. Quando o homem ele faz uma família, quando o homem casa, que ele junta ali uma família, Deus quer deste homem que ele exerça o sacerdócio, que ele seja um bom sacerdote. É esta a missão do homem. Se você governar bem a sua casa, você pode ter certeza que você vai fazer um excelente trabalho na casa de Deus. E com isso, irmãos, eu fico por aqui. A palavra hoje ela é curta, ela é breve, mas é uma palavra que vai edificar a sua vida, que vai trazer conforto para a sua vida. Assuma o seu papel na sua casa. Você que nos assiste nesta noite pelo canal Vereda, assuma este papel. Seja um sacerdote. Não deixe que outras pessoas exerçam esse papel na sua casa. Sabe, irmãos, eu me lembro de um acontecido que aconteceu na minha família, mas não, foi com uma pessoa assim, bastante distante. E eu fiquei bobo quando eu vi isso, irmãos. O meu sobrinho, eu vi uma pessoa batendo nele na minha frente e na frente do pai e da mãe. E aquilo ali me revoltou. E eu falei com a mãe desse rapaz, falei assim, aqui, você vai deixar uma pessoa bater no seu filho, na sua frente? Vocês não vão fazer nada, não? Ah, se fosse comigo. Ah, se fosse comigo. E esta pessoa virou para mim e falou assim, Jaime, eu não cuidei. Agora, o traficante é que cuida dele.
Eu não posso abrir a minha boca para me falar nada com este homem. Se eu falar alguma coisa com essa pessoa, é perigoso ele me matar aqui e fazer algo de pior com o meu filho. E eu fiquei indignado, falei assim, o que é isso? Como que pode uma pessoa bater no seu filho, na sua frente, chamar o seu filho de irresponsável porque perdeu alguma coisa ilícita e aquela pessoa não fazer nada para proteger o seu filho? Eu falei assim, você não vai proteger ele não? Ela falou assim, eu não posso, porque se eu for contra, ele me mata aqui. Aquilo ali me revoltou, irmãos. Por quê? Porque o pai, ele não foi um bom sacerdote. Ele não exerceu a função de sacerdote. Ele perdeu seus filhos para o tráfico, para traficante. Foi isso que aconteceu com o profeta Eli. Ele perdeu seus filhos também. Os seus filhos estavam prostituindo na casa de Deus. Foi isso que aconteceu, irmãos. Então, o papel do sacerdote ele é muito importante. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério que o homem recebeu para tomar conta. É muito sério. Veja bem, se você não tomar conta do seu lar, outra pessoa vai vir tomar. O mundo lá fora vai tomar conta do seu lar. As pessoas ruins lá fora vão tomar conta do seu lar e dos seus filhos. Então é por isso que nós devemos exercer um bom papel de sacerdote no nosso lar. Amém, irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. Se você não está ministrando, se você não está acompanhando a sua família, se você tem falhado em alguma parte dessa que a gente comentou aqui nesta noite, é tempo de você mudar. Você pode mudar hoje. Você pode, ao término dessa pregação, você pode reunir a sua família e pedir perdão para o Senhor e falar, Senhor, eu não tenho sido um bom sacerdote. Eu tenho sido falho com a minha família. Eu quero fazer uma reconciliação aqui com o Senhor. Eu quero voltar a ser o sacerdote nessa casa. Eu quero exercer este papel com autoridade aqui no meu lar. Deus, irmãos, Ele está de braços abertos nessa noite para ouvir a sua oração. Amém? Tome posse dessa palavra em nome de Jesus e nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi ministrada, ó Deus, e nós recebemos no nosso coração, Senhor. Ó Deus, eu te apresento, ó Pai, cada um, ó Pai, que está do outro lado da tela, Senhor, nos assistindo. Ó Deus, e que essa palavra venha como flecha no coração de cada um, ó Pai. Ó Deus, e que cada homem, Senhor, que exerce esse papel de sacerdote, ó Pai, que ele vinha trazer para si essa responsabilidade nesta noite, ó Pai. Ó Deus, e aquilo que ele tem feito de errado, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor vinha trazer a luz para o teu filho, ó Pai. O conserto para o teu servo nesta noite, ó Pai. Para que todos nós possamos exercer um bom papel de sacerdote, ó Pai. Ó Deus, eu peço também, Senhor, para aqueles que nos assistem, ó Pai. Ó Deus, e que está dependendo, ó Pai, de uma oração, de um milagre do Senhor, ó Pai. Ó Deus, vá de encontro a esta pessoa, Senhor. Ó Deus, que precisa de um milagre, que precisa de uma cura, ó Pai, que está enferma, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa trazer, ó Pai, um milagre para a vida dessa pessoa nesta noite, ó Pai. Ó Deus, essas pessoas, ó Pai, que estão, ó Pai, com medo, ó Pai. Ó Deus, que estão se sentindo acuadas nesta noite, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor venha com ânimo, que o Senhor venha com coragem, ó Pai. Traga coragem para essas pessoas, ó Pai. Ó Deus, e que elas possam sim, ó Pai, sentir a presença do Senhor nesta noite. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E eu queria terminar, irmãos, fazendo aquilo que a gente sempre faz. Eu queria deixar para vocês a bênção sacerdotal. Então, nesta noite, irmãos, nós vamos terminar diferente. Lá em Números 6, 22 ao 26, diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarda. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém, irmãos? Tome posse dessa palavra.
Em nome de Jesus.